Então, partindo agora para a terceira questão do Enem 2016, ela nos diz que, sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica dos andares 1, 3, 5, 7, e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10, e assim sucessivamente, de 3 em 3 andares. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram realizados reparos nas partes hidráulicas e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Então, eu tenho que primeiro analisando a situação. Pedro, certo? Realizou aonde? No 1, 3, 4, 7. Aí ele foi para o 9 e assim sucessivamente, certo? De 2 em 2 andares, certo? Eu vou colocar aqui entre parênteses. 2 em 2. Já o João, ele fez o quê? Ele foi do 1 para o 4, para o 7, para o 10, para o 13 e assim sucessivamente. De 3 em 3 lugares. Se pararmos para analisar o que nós temos até aqui, ó, nós temos que a razão... Opa, perdão, aqui é um 5, eu coloquei um 4. O que nós temos aqui? Nós temos que a razão entre os termos aqui, ó, é 2, é 2, é 2, é 2. E da mesma forma aqui embaixo é 3, é 3, é 3. Por isso 2 em 2 e de 3 em 3. Então aqui nós temos o que? Uma PA com razão igual a 2. E aqui nós temos uma PA também com a razão igual a 3, certo? Então, como esse João vai trabalhar de 2 em 2 andares e o Pedro de 3 em 3 andares, eles vão se encontrar no MMC entre 2 e 3, certo? Ou seja, no 6, certo? Porque o MMC de 2 e 3 é igual ao 6, que é o mínimo múltiplo comum. Porque se nós formos olhar para os múltiplos de 2, então eu tenho o 2, 4, 6, 8, assim vai. O do 3 eu tenho o 3, 6, 9, assim vai. Então, ó, o 6 é o menor múltiplo comum entre os dois. A partir disso, então, a gente vai ter, ao invés de olharmos para essas duas PAs, nós vamos compará-las, formando uma PA só, certo? Por quê, pessoal? Eu poderia trabalhar com essas duas PAs, mas não tenho porquê disso. Porque é mais fácil trabalhar com uma só. Porque o que eu retiro daqui? Que eles se encontram a cada 6 andares, certo? A cada 6 andares. Então, eu consigo uma outra PA de razão 6, certo? Então, por exemplo, ó, eles vão se encontrar no 1, ok? Aí no 7, se formos olhar aqui, ó, ambos têm o 7, certo? Aí depois do 7 no 13, certo? Reparem que depois aqui vira o 11 e depois o 13 novamente, ó. Então, o 7, 13 e assim sucessivamente. Além disso, então, a gente tem que o último andar é 20, certo? Opa, perdão, que eles executaram o trabalho em 20 andares. Então eu posso usar minha fórmula da PG, da PA, N-1 vezes R, usando essa PA de razão 6. Então, eu quero descobrir o meu AN, eu não sei qual é o meu AN, né? Só que qual que é o meu N? Eu sei que meu N é 20, então eu vou descobrir o meu A20. O meu A1 eu sei que é o 1, o número de termos eu sei que é 20, porque eles trabalharam em 20 andares, e a razão é 6, certo? Então, substituindo e calculando, eu tenho 1 mais 20 menos 1 dá 19, 19 vezes 6. Então aqui, ó, A20 vai ser igual a 1 mais 19 vezes 6. Como que eu posso fazer esse cálculo rápido, pessoal? Eu sei que o 19 é o 10 mais 9. 6 vezes 10 dá 60, 6 vezes 9, 54. Então isso aqui vai dar 140.
14. Então, meu A20 vai ser igual a 115, certo? E daí surge que a nossa resposta é a letra D de dado. Então, observem o que nós fizemos. Analisamos os andares que o Pedro trabalhou e os que o João trabalhou, certo? A gente meio que comparou, analisou essas duas PAs, a de razão 2 e a de razão 3, e deu uma analisada nelas para descobrir os que eles tinham em comum. Ou seja, encontramos uma terceira PA cuja razão era 6, certo? Que nós comentamos aqui, ó. Por quê? Porque eles se encontram a cada 6 andares. Como nós descobrimos isso? Olhamos os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Pensamos em qual é o menor múltiplo comum entre esses dois números, que é o 6, certo? A partir disso, então, nós descobrimos que nós temos uma terceira PA, que a razão é 6, cuja razão é 6. Substituímos na forma, porque a gente sabe que eles trabalharam em 20 andares. Então, nosso N seria igual a 20. Substituímos no termo geral da PA e descobrimos qual é o nosso A20. Então, descobrimos o número total de andares do prédio, porque eles trabalharam no último andar.